Olá, o programa Memórias do Poder Legislativo, que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, está começando agora. Como parte do currículo do nosso convidado estão: sua primeira eleição para o cargo executivo foi em 1994, quando ele disputou o governo do Estado de São Paulo. Ele também foi candidato a prefeito da capital em 2000, 2004 e em 2008. Hoje é vice-presidente nacional do Partido Trabalhista Cristão e presidente estadual do PTC. O nosso convidado de hoje é Ciro Tiziani Moura. Seja muito bem-vindo aqui, Ciro. Muito obrigado. E hoje eu acho que é o momento, o anúncio oficial da minha antiguidade. Eu me permito te corrigir que eu começo candidato a suplente de senador em 90, com o nosso querido Ferreira Neto. Então, antes de 1994, quando eu falei de um cargo aí... Em 90, o Ferreira Neto sai candidato a senador e eu fui ser o primeiro suplente. Já estava lá na linha de chegada. Aí eu te conto onde eu começo, se tiver paciência. Então, peraí que a gente vai primeiramente fazer aí um revival e um pouquinho mais lá para trás. Eu estava achando que você era paulistano. Isso. Da capital, aqui em São Paulo? Não é. Sou paulista. É paulista. De que cidade? Nascido em Campinas, na geração do Baby Boom. Baby Boom. 46. Por quê? 45 acabou a guerra, festa, comemorar e eu nasci. Todo mundo feliz. E digo para todos que nós somos a melhor geração. É verdade ou é mentira? Eu falo. Mas nós vimos tudo. Eu consigo contar para você quando não tinha geladeira. Olha. Não tinha liquidificador, televisão. Isso é brincadeira. Outro dia eu perguntei ao meu filho, eu tenho um casal, uma menina e um menino, porque filho e filha serão meninos sempre, se eles lembram do Brasil sem televisão, nem branco e preto. Eu não lembro. Aí ele olhou e falou: pai, como você é mola? Mas pai é mola. Aí 10 minutos depois, pai, o senhor tinha razão, eu nunca tinha pensado. E o meu menino tem quase 40 anos. Olha isso. E ele um dia fez uma coisa comigo e eu volto a Campinas. Pai, não me leve a mal. Só que não está ruim. Está uma porcaria para não falar outra coisa. Não me leve mal, estou indo embora. E foi embora. Embora? Do Brasil. Do país. Eu não tive argumento para demovê-lo da ideia. Então o negócio não está bom. Mas vou voltar no tempo, como agora um grande contador de história. Vamos voltar no Baby Boom ali. Filho de italianos, filho de... Eu sou neto de italiano, Tiziani, e neto de português, Moura. O que me faz pensar que eu talvez tenha uma descendência árabe. Pode ser. Que os mouros ocuparam Portugal, Itália, Espanha, e o meu avô chamava-se de Costa Moura. De Costa Moura. Costa Moura é uma localização geográfica, provavelmente onde os mouros ocuparam. Você tem certeza? Não, eu acho. Acho. Tá certo. Hoje, já antigo, eu sou mais absoluto. Ou eu tenho certeza ou não falo nada. Ou não falo nada. Vale. Eu pensei, isso é bobagem. Aí, muito bem, nascido em Campinas. Certeza. Sem sombra de dúvida, de pai e mães campineiros. Muito bem. Aí comecei uma vida normal. Tá? Aliás, neto de campineiro, inclusive. Tem um histórico atrás aí, não é só pai e mãe campineiro. Lá começa no meu 8º avô, que fundou Campinas. Um dia esse moço saiu de Taubaté, foi e fundou Campinas. E o tempo foi passando e eu um dia nasci lá. Aí fiz aquela época, como é que chamava? Tinha o primário, mas quando tinha a admissão ao ginásio. Admissão ao ginásio. Eu fiz a admissão ao ginásio e entrei num colégio que era um mundo maravilhoso. Chamava-se Colégio Estadual Culto à Ciência. Em Campinas, conhecido como Ginásio do Estado. Foi uma coisa tão importante, eu senti, que meu pai era cumprimentado na rua, porque o nome dos aprovados saía no jornal. Amigos que liam no jornal, era a cidade lá do Santos Dumont, estudou lá, não sei quem mais. Então, Campinas é uma cidade com muita história. Muito bem, meu pai, que era funcionário da Caixa Econômica, seu procurador, e hoje é advogado, mas a Caixa ela é monarquista. Então, o advogado era procurador. O Caixa era tesoureiro. Em 1960, ele foi transferido para São Paulo. E aí, tanto ele, minha mãe, como eu, meu irmão, viemos para São Paulo. Aí eu saio do culto à ciência e venho aqui
para o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na rua São Joaquim. Aí eu chego não só em São Paulo, um mundo novo, um mundo diferente. É mesmo? Uma escola de atuação política fantástica. É mesmo? Era o iniciadouro do jovem na política. Isso em 60, faz pouco tempo. Aí eu resolvo entrar na política, seguindo uma escada, que é da vida. Aí fui diretor de esportes do centro acadêmico, porque o Roosevelt não tinha grêmio estudantil, tinha centro acadêmico. Se você quiser, eu conto por quê. Por quê? Porque foi registrado, como era o primeiro, foi registrado no 11 de agosto. Tudo lá era centro acadêmico. Tudo lá era centro acadêmico. Então, veja, aí eu fui subindo a escada até ser o presidente do centro acadêmico, presidente Roosevelt. Isso com que idade? Eu já tinha 18. Já era maior, E já era era... uma escola secundária. Eu ainda estou naquela história do ginásio e colégio. Eu fiz científico, que era uma das divisões. Isso. Lá no Roosevelt, eu me lembro que passaram pessoas como Francisco Efort, José Serra fez o último ano lá, Marco Antônio Rocha, lembra aquele que fazia o programa da Globo, etc. O menino está com mais de 80 hoje. Eu não acredita que ele envelheceu. Ou passou no tempo. Então, ali eu começo a minha vida política. Eu comecei a dizer a você que eu falei de esporte. Isso. Que em 1962, acreditem se quiserem, eu que já fui jovem, fui jogar voleibol no Clube de Regatas Tietê, que não existe mais. Aquele ali nas margens do Tietê, Exatamente. ali nas margens do Tietê, Isso. que não existe mais. Hoje em dia é um parque ali, né? Hoje em dia virou um centro, na verdade um centro esportivo ali também, né? Tinha regatas Eu ali queria também, saber né? qual- que eu tinha... quero saber qual é a verdade. É. A verdade que eu conheço é uma, quando aquilo era uma escola formadora de atletas de São Paulo, Brasil, vide Manuel dos Santos, aquela moça, como é que ela chama? Maria Lenk, que deu o nome, ela começou no Tietê. Tem uma outra moça que não é tão moça, Maria Esther Bueno, eu me lembro até Primeira hoje, tenista. ela brincando, ela se esquece que eu lembro. Ela e o irmão dela, Pedro, eu tenho memória, jogando no Tietê, no começo da vida, jovens. Tudo ainda. isso era o Clube de Clube Regatas Tietê. Que eu lá E entrei. que tinham grandes competições ali de Sem regatas. dúvida. Daí o nome E ali hoje, no Rio Tietê, na minha, navegável, despoluído. Eu não sou da turma dos remadores, Não já era. estava acabando. O rio estava ficando poluído, estava ficando difícil, tá certo? Mas eu me lembro que ainda tinha os remadores, mas já não com a, vamos dizer, atividade que já houve. Na minha época, o Espéria, que é do outro lado da coisa, chamava Floresta. O Espéria ainda existe, né? O Espéria ainda está ali, Ele era o Espéria, Floresta, né? Espéria, um nome italiano. Italiano perdeu tudo aqui com a Segunda Guerra, até o nome mudou para Floresta. O meu Floresta. tempo é Floresta. E hoje voltou a ser Espéria. Então, isso eu vi. É o filme que eu vi e vivi. E eu, dentro da proporção da idade, eu joguei no Tietê até 2012. Incrível. Quando alguém falou o seguinte, vamos fechar essa porcaria. Eu acho que foi um ato fantástico para a cidade. Um dia, falando com o ex-prefeito Fernando Haddad, falando, Tietê merece uma atenção. Tietê? Tietê? O que é Tietê? Eu falei, como você não sabe nem o que é, não vou falar nada. Ele era muito jovem. Ele tinha, à época, 50 anos. Só eu estava no clube há 50. Ou seja, quando ele O que ele tinha de nasceu, vida, eu já tinha de estava no frequência. clube. Então, veja, isso é bom ou é ruim? Não são histórias. O pessoal que está nos ouvindo é que realmente pense se é boa história ou não. Mas, enfim, chego em Campinas, Colégio Roosevelt, aí eu fui para o CPUR de São Paulo. E tive a honra, e quero deixar declarado aqui, de ter entrado no CPUR de São Paulo em 64. São anos da minha vida. Olha as E lá datas. eu fui declarado oficial em 66 da arma de cavalaria, que a gente brinca muito e diz que não é melhor nem pior, é diferente. Você entendeu? Isso é uma brincadeira internacional. Não tenho nenhum arrependimento e sim agradecimento. Então eu posso dizer a você que eu vivi a Revolução inteirinha. Como foi aos seus olhos essa Olha, foi um revolução? movimento que precisou acontecer. Tinha que acontecer. Como tudo do ser humano teve excessos, mas nós temos que voltar em 63.
quando meu amigo João Goulart, que à época tinha 43 anos, coincidentemente a idade que o Collor caiu, e o Jânio Quadros também caiu. E você viu isso? Vi. Mas nós precisamos começar a analisar a história. Muito bem. Lá eu estive, servi, até que saí e fui para o Mackenzie. Aí a Revolução pegou em armas. E o Exército reagiu. Em 68 eu estava no Mackenzie. Do outro lado da rua, da filosofia da USP, que resolveu bater em nós. Aí nós tivemos que bater neles. Tanto é verdade, não querendo bater, eu me defendo. Eu sou completamente contra matar alguém. Morte. Mas se ameaçado de morte, principalmente a família, eu reajo e mato. E não prego a morte. Então, se alguém vai bater em alguém, tem que se preparar com a reação. Então, hoje a história é mudada, hoje. Isso me lembra aquele livro, como é que era? Acho que é 1984. Criaram o Grande Irmão. Big Brother. Big Brother, que existe até hoje. Existe até certo? hoje. E foram reescrevendo a história. Então, hoje, eu, na minha antiguidade, eu tenho a história que eu vi, vivi Incrível. e a que eu ouço. Mas a vida já me disse que eu devo acreditar no que eu vi. E não pode ter acho na vida. A gente vai ficando antigo e se torna absoluto. Meio termo não existe. Ou é ou não é. Ou foi ou não foi. Eu, como de inteligência mediana, a esquerda, por exemplo, onde deu certo? Onde deu certo? Se alguém me apontar, eu mudo de opinião. Como eu ainda acho que eu não sou burro, eu não fico à esquerda. É muito blá blá blá, vamos falar de grandes, falar um monte de coisa. E o Brasil está vivendo agora o resultado de uma ação de esquerda. Tem que pagar a conta. Porque a vida já me ensinou que faça o que você quiser, desde que você pague a conta. Entendeu? E uma hora paga, né? Não leva para outra... E nós vamos pagar agora. Então hoje, e tem muita gente, o Brasil é uma maravilha. De um Ainda povo, é. Ainda é. É o celeiro do mundo, se ele esquecer de inventar tecnologia. Não é o caminho do Brasil. Deixa os outros fazerem, nós pagamos com comida. Hoje eu pergunto a você, se eu fechar o Brasil uma grade de 10 anos, e voltaremos daqui 10 anos, vai estar todo mundo vivo ou não? E por que que... Ué, você precisa comer. E aqui dá para comer? Não sei. Eu acho que dá. E eu entendi, a vida me ensinou, eu não inventei nada, hein? Se alguém falar que o Ciro criou, mentira. Aí me pede, me ensina. Eu não ensino ninguém, eu conto história. Que o momento aqui eu estou extremamente à vontade, contando história. Nós também. Porque eu gosto de contar história. Mas com efeito comparativo. História é referência, tem hoje e o amanhã, se houver. Eu tenho certeza que para o Brasil vai ter. E eu quero estar junto. Então, veja, o Brasil não afunda. Chico Xavier escreveu um livro, que eu não lembro o nome, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, onde ele fala que o Brasil é a nova Arca de Noé. Convive com todos os bichos. E o Brasil convive. Eu que tive a oportunidade de estudar fora, eu disse a você que eu fui ao Mackenzie, em 68 eu Mackenzie estava... fazendo administração. Administração no Mackenzie. Aí eu termino o curso, fui fazer um pós-graduação em finanças, que era a minha área, na USP, e ganhei uma bolsa para os Estados Unidos. Olha só. E eu fui para lá. É isso? Muito bem. E naquele momento os Estados Unidos já apresentavam alguns problemas que nós estamos herdando hoje. Muito bem. E eu fui lá. Então é mais ou menos a minha vida. Aí eu trabalhei no primeiro banco de investimento do Brasil. Você não deve nem lembrar o nome. Você é muito mais jovem. Não, acho que eu vou... Chamava-se Investibanco. Investibanco. Cujo presidente era um tal de Roberto de Oliveira Campos. Já ouviu falar nesse sujeito? E foi o primeiro. Ele teve um problema. Um homem que eu considero super inteligente, além de muito bem informado, tremenda cultura, oriunda da sua função de situação de seminarista. Ele era seminarista. Então tem uma história, o Roberto Campos, que o seminarista tem cultura e ele inteligente. Muito bem. Como é que eu contrato mão de obra neste país que só tem até agora banco comercial? Tem uma característica. Pois é. No jovem.
Porque jovem será sempre o futuro. E não é porque eu inventei, é porque eu assimilei. Ele foi nos buscar nas faculdades. No Mackenzie, na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Politécnica. Bingo! Sim. Bingo, muito certo. E tem muitos por aí, já foram ministros, que eram colegas meus, trainees do banco. Muito certo. Você entendeu? Então, é a evolução natural de um país que eu vivi. É o que história que vale para mim. Então, me ensina. Não, te conto história. Com quantos anos você entra na política efetivamente? Olha, vamos, política de 60. Desde a escola. Política partidária. Eu participei de eleições anteriores, começa na primeira eleição do Dr. Paulo Maluf, em 78. Em 78. Isso. Ele ganhou o governo do Estado, aquela coisa toda, roubaram as urnas, toda aquela confusão. Eu estava lá e ele foi eleito. Foi eleito o governador e o nosso querido Zé Maria Marim, vice-governador, que, de uma maneira surpreendente para mim, se encontra hoje preso. Já foi dessa casa, eu estou na Assembleia Legislativa, onde eu conheci o Marim deputado. Infelizmente, sem precisar, ele teria que explicar. Hoje é uma situação degradante, um ex-governador de São Paulo, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, ex-deputado, meu amigo, eu não vou mudar, eu gosto dele. Tá? O que ele fez tem que perguntar para ele, não adianta o Ciro falar para você o que ele acha. Mas eu conheço o Marim, sou amigo dele, gosto dele, rezo até por ele. Agora, se eu quiser saber alguma coisa, tem que perguntar para ele. Um homem que eu me lembro que, como presidente da Câmara Municipal, recebeu uma verba para reformar a Câmara e assustou a Revolução como ele devolveu o troco. Desse que mundo nós já vivemos. Desse mundo que nós já vivemos. Eu vou pedir então para a gente ir para uma pequena pausa, só para tomar um pouquinho de água aqui, refrescar a garganta, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Memórias do Poder Legislativo e muito mais histórias para contar. Não sai daí! Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe Ciro Moura, vice-presidente do PTC Nacional. Em 2000, ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo. Durante todas as propagandas eleitorais, Ciro Moura não mostrou seu rosto na televisão. E olha só, acabou ganhando algumas notícias e holofotes. Estou mentindo ou não? É verdade. E foi de propósito, não foi sem querer. É mesmo? Claro. Porque, veja só para te voltar ao ponto que estávamos chegando isso aí com transparência e clareza. Se gostar, ótimo. Se não gostar, não importa, é verdade. Eu só falo a verdade, porque eu sou antigo, não mudo. Muito bem. Em 88, então eu já passei várias campanhas, até Jânio Quadros em 85, meu pai me levava de mão dada para assistir comício do Jânio, Ademar de Barros, tudo aquilo de antigo. Em 85, Jânio sai candidato, e aí nós formamos um grupo político de profissionais liberais. Eu já era administrador, formado, e nós apoiamos o Jânio e foi eleito prefeito de São Paulo em 85. E esse grupo continuou quando em 88 nós fomos atraídos por uma promessa e até uma proposta que me filiei ao PJ, Partido da Juventude, fundado em 85 e eu entrei lá em 88. Pode ser fundador? Não, não sou fundador, eu entrei depois que estava fundado. Mas o PJ, que era Partido da Juventude, eu já fui jovem também, ninguém acredita, mas eu já fui. Uau. Muito bem. Aí encontramos um jovem, um moço, valentão, bonitão, mão grande, falando grosso. Então, o jovem chamado Fernando Collor. Fernando Collor foi do Partido Jovem. Ele entrou no PJ com uma coisa contando para nós. Estive com o Mário Covas, ele então governador de Alagoas, e fui me propor ao doutor Mário Covas, engenheiro da Politécnica, que não trabalhou no Investbanco, muito bem, para ser o candidato a vice dele. Ousado. E ele nem me atendeu. Me deu um chá de cadeira, levantei e vim embora. Agora eu sou candidato a presidente.
esse bando de velho, rançoso. É só você voltar no tempo e ver quem foram os candidatos em 89. Foram Nossa. 16 candidatos. E realmente, ou era o Butantã de tanta cobra, ou era uma fábrica de manteiga com tanto ranço. Quem foram os candidatos? Lula, Brizola, Ulisses Guimarães, Isso. Mário Covas, Paulo Salim Maluf, Nossa, Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Vê que coisa. Muito bem. 3 novos. Fernando Collor, Caiado e Afif Domingos. O Afif estava estreando ali. Exatamente, candidato a presidente da República. Na primeira eleição que eu iria votar para presidente da República. Verdade. Até eleições então, diretas. quando o nosso amigo Jânio saiu em 60, eu não tinha idade para votar. Olha só. Só voltei a ter o direito em 89. Então nos engajamos. Ele falou, eu agora vou para a guerra. Vou contra todo mundo. Vocês vão comigo? E aí? Perguntei, você aguenta? Eu aguento e vou. Então vamos. E fomos com uma ideia, uma conduta. Ele despontou dos 3 jovens, que o que tinha de mais antigo. Infelizmente, meu amigo, não estou falando de pessoas, estou contando história. O presidente da República, Sarney, foi um presidente que teve que fazer muito acordo em função do sistema que existe, cedeu tudo para todos. Se transformou num fraco. E que eu, pessoalmente, acho que não é um homem fraco. Um homem muito jeitoso, inteligente, e tudo certo. Muito bem. Fomos na campanha do Collor, e ele cumpriu a parte dele. Nós cumprimos a nossa, mas ele cumpriu a dele. Essa ideia nova, essa conduta nova, merece 10. Ele foi eleito. E o sujeito eleito presidente da República, naquele momento, depois de tanto tempo de eleição não direta, teve 10. Aí acontece uma coisa que eu acho que o grande problema dele foi pouca escola da vida com 40 anos. Tinha 40 anos só na época. Quando foi eleito, em Presidente do 89, ele é nascido em 12 de agosto de 1949. Se ele não gostar de eu falar, é a verdade. Eu falei a verdade, eu não menti nada. Então agora, dia 12 de agosto, aquele menino vai fazer 68 anos. 68 Sexagenário. anos. E parece que não criou juízo. Então, parece, eu não tenho certeza. Muito bem. Aí ele fez um governo, na minha opinião, 0. Tanto que mandaram ele embora. Não, mas tem ponto bom. Claro que tem, a carroça, modernização, etc. A abertura para o mercado Tudo internacional, bem. do dólar. Mas para né? o Brasil como um todo, só a quebra do governo dele já foi um trauma. Mas ele ficou surdo. E eu aprendi que surdo é mudo. Aí o cara não escuta e não fala. Quando um político faz isso, ele ficou fora. Já que estava fora, empurraram. Aí tem um senhor, que Deus o tenha, que nós elegemos também vice-presidente, como é que ele chamava? Itamar Franco. O verdadeiro pai do Real. Do Real. É ele. E o Fernando Henrique era seu filho adotado. Eu vi isso. Eu me lembro que naquela época a gente dizia, o Fernando Henrique, senador, se reelege. Muito difícil. Deputado federal pode ser. Aí eles se juntam, Itamar, Fernando Henrique, Plano Real, que o Fernando Henrique rapidamente, que é um homem inteligente também, se apropriou, ele é o pai do Real. Eu não concordo, mas ele diz que é. Tá certo? Eu acho que é o Itamar. Muito bem. Não muda, não. Foi bom para o Brasil? Foi bom, tão exatamente, bom que ele foi sem presidente questionar. da República. Sem questionar. E hoje nós vivemos uma dinastia tucana, associada com seu primo-irmão. Quem que é o primo-irmão? O PT. Eles não são filhos do mesmo pai e mãe. Eles são irmãos, ou quando muito, irmão, primo e tio. Ou melhor, 2 primos, rico e pobre. Isso foi uma ideia que eu me lembro quando aconteceu. Eu podia ouvir momentos, eu fico contando histórias, se eu falar muito, você, por favor, me interrompa. Não pode falar que a Eu gente me quer ouvir lembro bastante. que havia Jeque, Joque e Juque. Ninguém nem sabe o que é isso. Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica e Operária Católica. Da Igreja Católica. Sim. E eu fiz parte de Jeque. Então eu não ouvi falar, eu participei. Aí começou a Igreja Esquerdista,
que é uma coisa que não me atraiu, porque não deu certo em lugar nenhum, turma. Agora, você é extrema violência? Não gosto de violência, turma. Eu sou homem de paz. Muito bem. Da conversa, né? Sim. Se conversando Olha, chega... porque na política, se você não tiver conversa e paciência, você não sobrevive. Muito bem. Aí fiz parte disso, aí vi surgir uma AP, Ação Popular de Libertação Nacional. Fazia parte o Zé Serra, o Zé Dirceu, que foi presidente da UNE. E eu me lembro quando o presidente do centro acadêmico da minha escola secundária assumiu aqui a UPS, União Paulista de Estudantes Secundários, eu fui convocado, era presidente de uma entidade de São Paulo. E lá encontro um amigo meu como presidente campineiro, começou no ginásio comigo, José Álvaro Moisés. Hoje ele é ele é um cientista político, meu colega de carteira. Daquela... Sim. E você conhece ele, eu conheço. O que você acha dele? Ele é meu amigo. Estudou junto comigo, nasceu na mesma terra, está uma maravilha. E começaram este combinado. Nós vamos, o AP, que originou tudo isso, até as brigas e os tapas. Se deu mais ou apanhou mais, eu não sei. Mas ela fez isso. Muito bem. E criaram 2 partidos. Um de pobre, que era o primo pobre, e um de rico, que era o primo rico. E hoje podemos chamá-los de PT de 80, fevereiro de 80, lá no estádio da Vila Euclides, uma coisa assim, São Bernardo do Campo, com aquele moço barbudo, preto ainda, barba, que o Brizola chamava de sapo barbuda. Tudo isso eu lembro da campanha. Ninguém acredita que eu trabalhei, todos acham que eu caí do céu. Mas em 1968, não formado ainda, como estudante, eu trabalhava na Ford. Olha. Eu nunca trabalhei. Você acha que eu tenho família, mulher, filho, que me aguentam até hoje? Como é que e eles não morreram de fome, é porque levava comida. Que alguém trabalhava. É lógico. Em 68, eu trabalhava na Ford Willys do Brasil, numa área chamada lá Relações Industriais. O que é isso? Esse mundo antigo virou novo. Hoje é relações humanas. Relações humanas. Pessoal, eu trabalhava lá. Uma empresa americana, tipicamente. Tipicamente. E o seu Lula já andava como sindicalista. O que eu quero dizer? Eu conheci o cara. Tá ótimo. Quantas vezes eu votei nele? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque eu conheci o cara. É desde ontem, não é de hoje. Tá tudo certo. O que eu tenho contra o PT? Nada. Pelo contrário, tenho lá amigos, como tenho no PSDB, mas eu preciso encarar as pessoas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Então, veja, é a história que eu vou contando. Então, em 88, 89 elegemos o Collor, em 90 eu fui candidato a primeiro suplente de senador do meu amigo Ferreira Neto, que perdeu por causa dele. Dele mesmo. Porque ele não era um jornalista. Ele era uma estrela. Meu amigo. E criou o meu querido Suplicy, que ganhou a eleição da gente em 90 e acabou agora. Olha, foi bom para o Brasil, então nós fizemos correto. Se não foi bom, fizemos errado, mas nós fizemos. Porque o Ferreira Neto não ganhou a eleição, porque ele perdeu. Porque ele era estrela. Não é porque ele faleceu, meu amigo, que me deixou triste, que eu vou mentir, porque eu disse a você, eu não minto. Aí em 94, o Collor já tendo caído, em 92 ele foi afastado, em dezembro, em definitivo, o nosso amigo Itamar, eleito pelo mesmo PRN, porque aí nós mudamos de nome, PJ para PRN, a pedido do Collor. Que hoje é o PTC. Que hoje é o PTC. Hoje é o PTC. E mudou de nome depois que ele, Collor, saiu. Enquanto ele esteve no partido, o nome ficou PRN. PRN. Acabou. O dia que ele saiu foi 2001, quando ele inventou. Na verdade, ele saiu em 99. Tá. Inventou ser candidato a prefeito de São Paulo em 2000. Em 99 me ligou, dizendo que ia sair do partido, me convidando para ser o vice dele.
Falei, como ele era um paraquedista em São Paulo, não tinha nada a ver, eu não concordava com o projeto, agradeci emocionado o convite, mas não aceitava e saí candidato. Ele foi candidato e eu fui também. Em 94 eu atendi um pedido dele. Ciro, a impressão é que nós morremos. Quero que você saia candidato a presidente da República. E aí? Em 94. Falei, o convite é muito honroso, eu sou um sujeito família, vou perguntar para minha família, até porque em São Paulo, onde o PT é mais presente, estamos falando em 94, é complicado. Eu tenho uma vida simples, com mulher, um casal de filhos, não vivo com segurança. Saí candidato a presidente, só para dizer que nós estamos vivos, eu gostaria de estar vivo e continuar vivo. E vou falar com a minha mulher. E aí ele me fez, essa é interessante. E falei, então o senhor fica quieto que eu estou voltando para São Paulo. Saí da sala e chamou a imprensa e falou, vai ser o Ciro. No dia seguinte eu não consegui entrar no meu escritório. Eu dormi em Brasília, de manhã vim para São Paulo, meu escritório estava pegando fogo. Todo mundo, Folha, Estadão, aqui que é o novo candidato. Pô, que é isso? O Collor Esqueceram anunciou. de me avisar. Esqueceram de me avisar. E aí minha mulher queria me bater. Como é que você decide alguma coisa sem falar comigo? Eu falei, não bata sem perguntar. Eu não decidi. E a minha opinião é não sair. Foi quando, então, eu recusei ser candidato a presidente da República. Recusou mesmo, não? Sei, não vou. Veja só, eu não posso ser indelicado, mas eu tenho que ser franco, verdadeiro. Aí eu falei, eu saio candidato a governador em São Paulo, que é o máximo que eu posso fazer pelo partido. Isso aí. Com que chance nenhuma. Porque tem um negócio que ajuda muito a política, que é o poder, que nós tivemos e perdemos. Eu me lembro quando Fato. Presidente da República, Fernando Collor, presidente do PRN em São Paulo, Leopoldo Afonso de Melo Collor, tá? Que já nos deixou, meu amigo, eu era o secretário estadual do partido do presidente da República, cujo presidente estadual era o irmão do presidente da República. Eu atendia mais de 50 pessoas por dia, parecia um padre no confessionário. Ele perdeu o governo. Abri a porta, nem um mosquito estava. Como? Esse PRN elegeu. Meu, a turma foi embora. É assim que é a vida, não é o que eu gosto. Em 90, o PRN, com o Collor presidente, elegeu 46 deputados federais. Só em São Paulo, 6. Agora eu quero saber o seguinte, por que que você nunca fez uma inserção, uma investida aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Mas eu vou pedir para você segurar essa resposta, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ciro Moura aqui, respondendo, porque nunca veio aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não sai daí. Tá. Poucos quilômetros, eu lembro para Sul. Olha, o papo tá bom aqui nos bastidores aqui do nosso intervalo. Por isso, nós estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, que é um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe esse bom papo, esse homem cheio de história para contar, que é o nosso querido Ciro Moura. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar aqui. Ainda em suspenso, de que eu não curiosa respondi. que eu sou, que eu quero saber por que você nunca veio para cá, para dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, com todo o respeito que merece a Assembleia, onde tive e tenho ainda muitos amigos, aqui é uma instituição de respeito. Até o nome eu gosto, que é 9 de Julho. Palácio 9 Nós de temos Julho. em São Paulo o regimento 9 de Julho, que é de cavalaria como eu. Ah, e eu vou é lá de vez em quando. verdade. Então não pode desvincular uma Não coisa dá da pra- outra. Aí você me fez uma pergunta. Em 2000 você sai candidato a prefeito. Foi quando eu contei aquela historinha. Em 99, o Fernando Collor, já fora da presidente da República, me liga e fala assim, meu projeto é ser candidato a prefeito em São Paulo. Estou ligando para convidá-lo a ser meu vice. Falei, seu projeto é errado, você não vai conseguir, você não tem nada a ver com São Paulo, eu não aprovo o seu projeto, não vou com você. Aí ele saiu candidato pelo PRTB, do Levi, que começou no PRN também, tem história. Olha. Eduardo Cunha, não começou no PRN?
Renan Calheiro, depois do PCdoB, não foi para o PRN? Turma, então nós acertamos e erramos. Você tem que assumir a verdade. Você ficou boquiaberta agora, né? Por que você falou isso? Porque é verdade, Silvia. Você entendeu? Então, a Assembleia, que eu nunca quis, eu faço política, eu nunca me dediquei a coisa eleitoral. Aliás, essa frase foi incrível, né? Política é uma coisa, isso é outra coisa. Eleição é outra. Eu atuei com muita gente na parte eleitoral deles. Eu consigo contar para você. Mas em 2000, esse pequenininho sai candidato a prefeito de São Paulo. Filha, precisa ter fôlego, sem poder nenhum. Como eu poderia aparecer num programa de minuto? Como? Talvez não aparecendo. E foi que foi Chamou feito. atenção ou não? 10 vezes mais. E chamou. Aí, você não apareceu nunca? Eu fiz o último, acho que o penúltimo e o último. Olha, aquele mistério, aquele brainstorm lá. Sou eu. Tem um negócio um teaser, que é uma atormentação. Apareci. E adentrou alguma coisa? Nada. Eu não tinha chance nenhuma. Hoje ainda encontro com as pessoas, porque as pessoas lembram de mim. Basta que você não fale bobagem. Pô, outro dia um sujeito me escreveu, isso é coisa... Foi parabéns, felicidades. Aí ele escreveu, Ciro Moura, né? Nossa esperança. Falei, se um antigo como eu sou esperança, o nosso país acabou. Então, é meu país, do meu coração, do meu estado, da minha querida cidade de Campinas. Hoje eu sou muito mais paulistano do que campineiro, turma. Como que você fala isso? Turma, eu vivi em Campinas 14 anos. E hoje em São Paulo, 57. 57. É um menino, pô. Você entende? É um menino. Você percebeu? Então, isso para mim é verdade. Se é bom, você guarda. Se for ruim, você joga fora e nós ficaremos amigos. Então, eu não saí com uma estratégia para aparecer. Quando não servia botar uma melancia no pescoço, aparecer pelado, eu sumi. Todo mundo meteu pau, xingou, falou que eu era vendido. Eu não fui preso ainda, você percebeu? Nós estamos nesse mundo e eu não vou, e não serei preso. É bom ou é ruim? Não sei, para mim está ótimo. Porque na minha vida, quando eu conseguia correr da polícia, eu decidi ser sério e honesto. E acabou, não mudo mais. Palavra vale. Combinado não é caro nem barato, é combinado. Combinado. E você acha que eu vou mudar agora? O meu filho, o menino, tem quase 40 anos. E não mora mais aqui. E eu disse que eu não tive argumento para demovê-lo da ideia. E agora ele que venha sempre, será sempre meu filho querido. Com os netos? Claro que agora tem neto, tem neta, neto, tudo uma maravilha. E a minha filha, que é dentista, meu filho é administrador da GV, eu sou maquinzista. Eu acho que sou muito mais vivo que ele e ele é muito mais bitolado que eu. E acabou. E nós convivemos, é pai e filho. Um administrador e outro. Minha filha é dentista. É dentista. E política não larga? Eu não. Não? Não. De jeito nenhum? Eu acho que a vida poderá me fazer parar. Mas até hoje, porque eu não vou morrer. Sabia que eu não vou morrer? Não sei se é verdade, mas eu penso assim. Entendeu? Então a vida é muito simples. Hoje eu tive a satisfação de almoçar com um amigo meu que tem 97 anos. Encontrei meu amigo Carolo aqui, que está um menino. Falei, hoje o meu amigo um dos tinha deputados mais... da Constituinte aqui dessa casa, que ajudou a fazer São Paulo, que é hoje, ajudou a fazer o Brasil, que é hoje. E é um nome da política de São Paulo, que participou de tudo, e que tem a idade dele que ele declare, mas meu amigo muito mais antigo que ele. Aí ele falou, eu lembro dele, claro, você lembra, e ele pode lembrar. Pô, ele está vivo? Tá. Eu, ele, você, todo mundo. Pronto. Então, turma, essa instituição que é a Assembleia, é um carolo da vida. É o Tunico, que é o presidente da associação, brinco muito com ele. Eu acho que eu nasci na Grande Araras. Campinas não é Grande Araras? Eu falo para ele. É amigo, não é verdade? Aliás... E ele concorda comigo. Tocando em Campinas, a gente fez uma brincadeira aqui nos bastidores. Você falou que Campinas, lá, o povo é fresco. Mas tem uma explicação. É a sua origem, é a história do café, cria-se os nobres do café, barões do café, que segue seu caminho, vem do Vale do Ribeira, de onde veio meu avô, funda Campinas e parte da família seguiu para Ribeirão, atrás do café.
Então tem uma história. Então quem não perceber isso, não entende São Paulo, muito menos o Brasil. A frescura, na verdade, é cultura, é cultural. educação, é um bom padrão de vida. Olha, Campinas sempre foi um berço cultural, educacional. Então, eu me lembro que, até acho que contei para vocês, não sei se no ar, quando eu entrei no Colégio Estadual Culto à Ciência em Campinas, quando ele era um colégio, hoje infelizmente está abandonado, uma porcaria, os que entravam naquele concurso admissão ao ginásio, muito difícil, eram publicados no jornal. Eu me lembro do meu pai ser cumprimentado, Tarcísio, meus parabéns, seu filho entrou no ginásio do Estado, que era o Culto à Ciência. E hoje figuras que estão por aí. Infelizmente o colégio não é o mesmo. E era cumprimentado. Então era chique, era importante, era cultural, educacional e aprendemos algumas coisas antigas. Então, eu já te falei, vale fio de bigode. Na política de hoje as pessoas não acreditam. Azar de quem não acreditar. Azar de quem não acredita. Você acha que eu vou mudar? A gente está em 2017, faltando agora 9 minutinhos para acabar o nosso programa, porque o papo, quando é bom, o tempo voa. Mas eu não quero deixar de colocar aqui algumas ações, algumas investidas suas aqui ainda na política, porque pelo que eu vejo não para mesmo, né? De fazer política eleitoral, aí eu falo de fazer contigo. Política. Voltou a se candidatar à Prefeitura de São Paulo em 2008, encabeçando a coligação Tostão contra 1 milhão. É a vida de pobre. Tem pobre e rico. Hoje eu acho, inclusive, que o Brasil não se divide em esquerda e direita. É pobre e rico. Começa a prestar atenção. Perspicaz. Não, é para prestar atenção. O antigo fala história. Eu fui candidato até 2000, acho que 2008, eu nem me lembro, chance nenhuma. Hoje, eleitoralmente, eu não penso em nada. 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 Mesmo em 2010, tendo sido cotado para ser candidato do PTC ao Palácio do Planalto. Em 2010? 2010. Não. Teve uma ação do TSE de verticalização, daí acabou não... Olha, em 2010 eu saí candidato ao Senado. Junto com o Celso Russomano. Meu amigo. Celso Russomano. Isso. Então você vê que eu tenho história para caramba para contar a história. Em 2012, não saí candidato e apoiei o Chalita. Isso tudo tem que ser novos livros, quando você quiser, senão não vai dar tempo. Em 2010, ainda o candidato apareceu nas pesquisas apenas atrás de Marta Suplicy. Isso foi em 10. 2010? Em 10, feito a primeira pesquisa ao Senado, eu apareci em segundo lugar. Olha isso. Era a Marta, eu, depois o Quércio e o Tuma, que eu não sabia que eles iam nos abandonar, da vida inclusive. Meus amigos queridos, os dois. O Quércio é porque foi formado em Campinas. E o Tuma, que é oficial R2, como eu. Eita. Nós desfilávamos juntos. Então, história não falta. E saiu a pesquisa. Aí meu povo uriçou, é dessa vez. Chamei todo mundo e falou assim, eu sou um cara antigo que pago conta. E hoje, eu acho que foi o meu máximo. Nós não temos condições de bancar uma candidatura majoritária, uma pessoa por cidade. São 645 cidades. Pois é. Calcula o valor que você quiser e nós não temos para pagar. Então, se acostumem, não gastem, vocês vão me criar problema, porque eu tenho mania de pagar a conta, e assim foi acontecendo. Eu tenho mania de pagar a conta. Certo. Muito bem. Nego antigo tem mania. Muito bem. Sensacional. Aí eu fui aí eu vou te falar uma coisa que é absoluta, que é o seguinte. Eu fui até... E não se esqueça que eram 2 vagas. O mínimo que eu tive de pontos foi 5%. 5%. Que na prática valeria 10%. Eram 2 vagas. Sim. Tá? Então é uma aritmética que depois é uma conta diferente aí, né? Para a gente entender. Mas era 10%. A Globo me pesquisa no primeiro dia, de manhã, eu com 5%, Boca de Uma 10%, resultado de eleição 0,1%. Dos votos. A gente está falando de quanto? 10. De quantos 300 e tantos mil votos. 0,1%, mas a gente está falando de 300 mil votos. Mas o previsto era 10%, eram 3 milhões, conforme pesquisa no antes e no depois. Aí eu pergunto, merece a nossa confiança a urna eletrônica?
complicado. Faltando 5 minutinhos aqui para acabar o nosso programa. O que eu te devo de resposta? O que me deve de resposta? Eu quero saber o que deve acontecer conosco aí pela frente. Afinal de contas, alguém que veio com toda essa história, esse currículo político aqui, deve ter uma opinião formada sobre o nosso futuro. Primeiro, um assombro. Eu nunca imaginei que pudesse chegar num país como nós estamos. Só que se meu filho saiu daqui, eu não vou sair. Eu quero convocar os jovens, as mulheres, brasileiros e brasileiras, ou como falava primeiro as mulheres brasileiras e brasileiros. Tem uma moça aqui que eu falei, por favor, a moça na frente. Ela ficou sem graça. Hoje não é mais assim, mas eu sou assim. E vocês gostam. A gente agradece isso que eu ia falar. Claro, A gente agradece. Você sente... Aí, e preconceito? Mais uma historinha para ficar gravada. Um dia um moço que sentou à minha frente e disse o seguinte, eu sou viado. O que quer dizer isso? Eu gosto de mulher, porém sexo só com homem. Falei, como é seu nome? Ele me respondeu, Clodovil. E nós elegemos o cara. Então hoje, você tem preconceito? Não sei, tem que chamar o Clodovil, mas ele já faleceu. Faria agora, em junho, 80 anos o menino. Mas faleceu, foi no enterro. No ano seguinte, isso foi 2006, nós lançamos o Ronaldo Esper. Então, preconceito, vamos parar com bobagem. Nós somos seres humanos, se nós pensarmos, senão seremos irracionais. Cabeça não é enfeite de pescoço, é para pensar. Sim, e você define. Muito bem. Preconceito nenhum. Olha, eu me preocupo com a cabeça das pessoas, o resto não me preocupa. Bom argumento. E dizia isso o velho Adhemar de Barros, pai do velho Adhemar de Barros, filho que já morreu, meu amigo, saudoso. Então veja, dono da Lacta, eu me lembro disso. Eu gostava muito do chocolate. Então tem história. Agora, preconceito esquece. Vamos falar de coisa que interessa para esse país, que é do jovem. Vocês serão o futuro. É na juventude que vem. Na juventude, na educação. O resto, esta arca de Noé, que aceita todos os bichos. Eu que estava contando a você que estudei lá fora, lá tem colônia, que não se mistura. Aqui mistura todo mundo. Eu me lembro que eu estudava no Roosevelt, que era um colégio metade brasileiro, metade japonês. Era a maior concentração de japoneses na Liberdade. Rua São Joaquim, 288. Fundo de um colégio, Grupo Escolar Campos Sales. Campineiro, presidente da República, meu conterrâneo. Eu estudava, era fundos. Nós não tínhamos materialmente nada, turma, só tínhamos cabeça. Lá estudou Getúlio Ranachiro, que pertenceu a essa casa, e ainda de vez em quando vem para meu orgulho e alegria, vem tomar café comigo. Que delícia. Estou até atrás dele, diz que o cabelo dele está branco, mas ele ainda tem cabelo, o meu já caiu quase tudo. Mas quando jovem, estudamos juntos, eu também tinha cabelo. Então, meu amigo. Ainda tem. O meu problema é quando cai na testa. Mas percebeu, dentro da história séria, eu hoje ainda continuo na política, porque eu tenho muita paciência. E é porque eu entendo que isso é sacerdócio. Ou você é sacerdote da política, ou vai ser igual esse monte de porcaria que nós convivemos, mas o Brasil vai ser depurado. É? Não tenha dúvida. Quando a gandaia é muito grande, vem um movimento conservador que muda tudo. No mundo, e será aqui também. Eu acredito. Até porque se não acreditasse, tinha desistido. Mas eleitoralmente, eu não penso para mim, como nunca pensei a vida inteira, eu continuo naquela. Gosto de política e eleições esporadicamente. Agora, a política, já fiz hoje mesmo vários encontros e conto ainda com eu ando, eu falo, eu penso e eu lembro. Agora eu vou te fazer uma fofoca. Tá? Isso vale para a turma mais jovem. Faça. Nós estamos durando mais. Estamos durando mais em melhores condições. Eu, quando lembro quantos anos daquele velho do meu avô tinha, ele era jovem pra caramba. Não é? Você percebeu? Não Muito é? bem. E nós estamos durando mais. E nós já estamos ficando caduco. Mas o que é Alzheimer? Não interessa se é demência senil, se é Alzheimer, se é esclerose. Meu avô falava caduco, era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E eu não sou caduco ainda.
Mas você quer ser? Não. Mas eu ainda não sou, eu lembro, eu penso, e eu vivo. Acabou. Agora, não se esqueça que a primeira coisa que te falem, pense, é fato ou é boato? E pronto. Acabou. Isso é que eu chamo de o antigo absolutista. A vida é absoluta, sim ou não? Acabou. Ciro, muito obrigada pela sua presença aqui, por esse pedaço da nossa história, por eu pedaço mesmo. Tentar entender quem sou eu aqui hoje, uma cidadã do estado de São Paulo, nascida e criada aqui, assim como tantos os outros 40 e tantos milhões aqui do nosso estado, graças a histórias e ações e atitudes como a sua. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu, uma satisfação imensa por estar aqui. Um dia eu quero trocar, quero entrevistar e ouvir a sua história. Olha que Você tem, já me contou um pedaço. Olha que tem, olha que já tem um pedacinho. Muito obrigado por tudo. Obrigada mais uma vez, portas abertas aqui da Assembleia e da nossa TV para você. Se eu pude contribuir, eu puder contribuir, eu já estou muito satisfeito. Com certeza, muitíssimo obrigada. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau.